Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Neste vídeo, eu vou apresentar algumas propriedades de limites infinitos. A primeira propriedade que eu vou apresentar para vocês é o Teorema 2. O nosso Teorema 2, ele diz o seguinte: se n é um número inteiro positivo qualquer, então, nós temos que o limite da função 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela direita, ele é infinito, né? Ou mais infinito. E a segunda condição desse teorema diz que o limite da função 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, ele é menos infinito se o n é ímpar, e ele é mais infinito se o n é par. Então, lembrando, esse teorema só vale para n inteiro positivo. Então, o meu n ele tem que ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Eu não posso ter um n fracionário e nem um n negativo. Então, vamos fazer um exemplo para a gente fixar as ideias desse teorema. Então, aqui no nosso exemplo 7, utilizando o Teorema 2, calcule os seguintes limites. Na alternativa A, nós temos que o limite da função 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero pela direita. De acordo com o item 1 do nosso Teorema 2, né, esse n aqui pode ser qualquer valor, quando eu faço a aproximação de zero pela direita. Então, pelo item 1, esse limite ele é mais infinito. Agora, olhando para o nosso item B, nós queremos saber quem que é o limite da função 1 sobre x ao cubo quando x tende a zero pela esquerda. Agora, quando a gente faz a aproximação de zero pela esquerda, a gente vai utilizar o item 2 do teorema. O item 2 aqui do teorema, ele diz o seguinte: esse limite aqui, ele é menos infinito se o n é ímpar, e ele é mais infinito se o n é par. Então, no caso de x ao cubo, nós temos que o n, né, o nosso n, ele é ímpar, porque 3 é ímpar. Então, nesse caso, o limite vai ser menos infinito. Então, como o nosso expoente é ímpar, nós concluímos que esse limite, ele é menos infinito. Aqui no nosso item C, nós queremos o limite da função 1 sobre x à quarta quando x tende a zero pela direita. Quando x tende a zero pela direita, né, para funções deste tipo aqui, nós concluímos que este limite ele é mais infinito. Já no item D, a gente quer o limite da função 1 sobre x à quarta quando x tende a zero pela esquerda. No caso, pelo item 2 do teorema, o nosso expoente, ele é par. Se ele é par, e eu estou fazendo a aproximação pela esquerda, o resultado desse limite aqui, ele é mais infinito também, ok? Então, de acordo com o Teorema 2, nós conseguimos calcular os limites destes itens. Se nós observarmos o gráfico dessas funções, 1 sobre x ao cubo e 1 sobre x à quarta, né? Aqui, no caso da função 1 sobre x ao cubo, olha só, quando a gente se aproxima de zero aqui pela direita, nós temos que os valores de y, eles são cada vez maiores, né? Então, tendem para mais infinito. Agora, quando a gente se aproxima aqui de zero pela esquerda, os valores de y, eles tendem a ficar cada vez menores aqui. Então, esse limite à esquerda, ele é menos infinito. Se a gente olhar agora para a função 1 sobre x à quarta, independente se a gente vem pela direita ou pela esquerda de zero, nós temos que o comportamento da função é sempre assumir valores cada vez maiores. Por isso,
os dois limites laterais eles tendem para mais infinito. No próximo vídeo, nós vamos ver uma outra propriedade para limites infinitos.